padrão de beleza, afirmando que tudo é belo, ou que tudo é criativo, ou que tudo é inspirador, ou tudo artístico. Bom, depende apenas do ponto de vista, portanto, tudo é relativo. Isso não é verdade. Para alcançar beleza, é necessário dedicação, esforço, estudo, atenção ao detalhe, harmonia, proporcionalidade. Não dá para sair por aí dizendo que tudo é belo, porque beleza tem padrão. Até porque se tudo é belo, nada é belo. E nada é feio também. Let's go! Fala pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre algo que eu já pincelei aqui em outros vídeos, mas que eu queria entrar mais a fundo. Eu tô falando aqui uma questão do reino de Deus e que é mais espiritual do que a gente imagina. Eu tô falando aqui da questão da beleza. Porém, antes de nós entrarmos aqui no nosso episódio, você que é novo aqui, seja bem-vindo. Não se esqueça, você que já é de casa dos nossos 3 Cs. Dá uma curtida aí no nosso conteúdo para você receber mais, o algoritmo vai te alimentar mais conteúdos assim. Comente, porque a gente quer escutar o que Deus está fazendo e compartilhe, porque se abençoou você, vai abençoar outras vidas também. E não se esqueça, de praxe, toda segunda-feira, episódios fresquinhos aqui no podcast do Theo Hayashi. Então vamos lá, para hoje eu quero falar de beleza, que nem eu disse. E hoje nós vivemos um tempo em que existe muita distorção sobre esse conceito, o conceito de beleza. Então, por um lado, a gente tem a ideia que beleza é algo relativo, que é questão de gosto e que qualquer tentativa de definir o que seria algo belo seria, na verdade, uma limitação de outras expressões de arte que não se encaixam num padrão ou numa caixa ou num rótulo, né? Um padrão específico. Então, alguns até vão dizer que esse tipo de postura da arte ser algo com padrão é, na verdade, uma postura opressora, tentando definir o que é belo e o que não é belo. Bom, do outro lado, nós temos uma cultura que menospreza a importância da beleza. E existe uma cultura que menospreza a beleza em nome da funcionalidade. Em outras palavras, em detrimento da eficiência, não precisa ser belo. Então eles acreditam que se algo funciona bem ou funciona melhor, não precisa ser belo, como se a beleza fosse algo secundária, ou supérflua, ou minimamente desnecessária. Então, eu acho que nesse episódio, muitos criativos e artistas cristãos que estão me escutando aqui vão encontrar linguagem. Agora, é importante dizer que eu não me considero um artista ou um criativo, porém, eu tô cercado de criativos e artistas e eu tenho escutado deles questionamentos, até em relação à fé e à sua própria arte. E eu decidi então falar um pouquinho sobre esse tema. Então, sendo assim, o que é que a Bíblia nos ensina sobre beleza? Então, o primeiro ponto, a gente precisa entender que beleza é algo bíblico. Então, primeiramente, nós precisamos compreender que a beleza tem a sua origem em Deus. E nosso Deus, ele é um criador. Ele criou todas as coisas. Então, ao olharmos para a natureza que ele criou, a natureza que nos cerca, nós vemos que Deus, com o seu poder de criatividade ilimitada, não fez tudo pensando apenas na funcionalidade. Ele não pensou só, vai funcionar o planeta Terra, vai funcionar a relva, vai funcionar aqui os peixes dos mares. Não, ele pensa nisso, mas ele também pensa além de só funcionalidade. Ele pensa em beleza. Então, a natureza, você pode observar, ela é cheia de maravilhas diversas. E essas maravilhas foram desenvolvidas detalhe por detalhe pelo nosso Criador. Inclusive, ele fez o universo de uma forma tão bela, tão harmoniosa e tão criativa que a criação reflete a sua própria natureza. Então enxergue uma coisa, enxergue a criação como um espelho de quem ele é. Ele reflete seus atributos na criação. E quem está falando isso aí não sou eu, Theo Hayashi, é a Bíblia. Romanos 1, versículo 20, ele diz, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus. Quais são esses atributos? Seu eterno poder e sua natureza divina. E o autor de Romanos, apóstolo Paulo, ele diz,
Tudo isso, esses atributos, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, da criação, de forma que tais homens são indesculpáveis. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? A humanidade, ao olhar a criação, consegue enxergar Deus. Ninguém está isento da conscientização da existência de Deus, uma vez que você olha a criação, porque esses atributos dele, da beleza dele, do seu divino poder, da sua divina natureza, já está na criação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O salmista vai dizer em Salmos 19, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Sim. Mais uma vez, a criação fala quem Deus é, ela espelha a natureza dele. Então, entendendo a criatividade e a beleza como parte de quem Deus é, o que isso diz sobre nós, uma vez que eu e você fomos feitos imago Dei? Bom, eu já falei sobre imago Dei aqui algumas vezes. Talvez para você que é novo, você talvez esteja escutando esse termo pela primeira vez. Esse aqui é um termo que pode soar simples, mas quanto mais você estuda, mais profundo te leva. Imago Dei nada mais é do que na imagem de Deus. E quando a gente fala sobre a imagem de Deus, nós estamos falando sobre a dignidade humana. E como todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis 1, versículo 26. Deus fala para Deus, porque isso aqui é a Trindade falando uma com outra. A Trindade está falando, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E daí, na sequência, dá então o mandato cultural de multiplicar, de frutificar, de fazer gestão da criação. Então, isso aí é o mandato cultural, é o que nós chamamos isso. Então, dentre tudo que compõe a natureza de Deus em nós, um dos principais elementos é que nós temos capacidade de criar, tá? Por que a gente tem essa capacidade de criar? Porque isso faz parte do nosso DNA. Nós recebemos o DNA de Deus, Deus é o Criador, como filhos e filhas dele, também podemos criar, e não só podemos, como fomos ordenados através de Gênesis 1, 28, frutificar, multiplicar, pegar aquilo que estava naquele jardim, que geograficamente não era grande, e espalhar o jardim pelos confins da terra. Entenda uma coisa. Quando Deus dá o Jardim do Éden ao homem, o Jardim do Éden não ocupa todo o planeta Terra, porque já estava na ideia de Deus que nós iríamos criar junto com o Criador e expandir e multiplicar aquilo que é a força criativa dele, para que o jardim então fosse Éden, reflexo puro do céu na terra, cobrindo a terra com a glória de Deus, que mais tarde seria profetizado lá em Abacuque. Então, dentre tudo aquilo que compõe a natureza de Deus, nós, um dos principais elementos, temos capacidade de criar por conta do nosso DNA que vem dele. Porém, somos chamados a criar a imagem e a semelhança do nosso Criador. Ou seja, criar coisas belas e criar coisas admiráveis, inspiradoras, que reflitam a natureza de Deus, que carregam glória. É por isso que nós somos chamados a criar. Então ele estabeleceu, sim, nesse mandato cultural, um padrão de beleza. Então vamos ver isso ao longo das Escrituras. Por exemplo, quando Deus está dando as instruções para que o tabernáculo fosse construído, ele tem sim um padrão de beleza e um padrão de excelência que deve ser alcançado. Ele é muito criterioso. Ele dá a esse homem, Bezalel, lá em Êxodo 35, umas instruções e uma conduta muito clara. E não só isso, ele capacita ele, o texto diz, ele enche esse homem. É o primeiro homem a ser cheio pelo Espírito Santo na narrativa bíblica, para que ele pudesse então fazer o quê? Produzir tudo de acordo com o padrão de excelência e beleza estabelecido por Deus. Porém, eu acho que um dos exemplos que eu tenho mais falado nos últimos anos está lá escrito em 1 Reis, capítulo 10. Eu estou falando aqui do rei Salomão. E é um encontro da rainha de Sabá com Salomão. Então, ela tinha escutado falar da sabedoria de Salomão, da excelência de Salomão, e ela então faz uma viagem longa. E ela vem, essa viagem longa, para honrar Salomão, mas também para testá-lo com enigmas. Porém, quando ela chega lá e ela começa então a ver a sabedoria de Salomão, e não só aquilo que seria uma sabedoria abstrata, mas uma sabedoria com reflexo físico. Estou falando aqui de beleza.
ela também observa aqui, então, o palácio que ele havia construído. E no texto diz que ela fica abismada com a construção. Nós estamos falando o que aqui? De arquitetura, nós estamos falando de engenharia. Ela também fica abismada com aquilo que era servido em sua mesa. Estamos falando aqui de gastronomia. A gastronomia trazendo, sim, o excelente, que é a mistura ou a fusão da eficiência com beleza. Ela segue dizendo aqui que ela fica impressionada com os uniformes que os servos usavam. Estamos falando aqui de moda, high fashion. Os sacrifícios que eles ofereceram ao Senhor. Também estamos falando aqui de adoração. Então perceba aqui, eu falei de arquitetura, de engenharia, de gastronomia, de moda, de adoração. Tudo isso contemplou beleza, contemplou eficiência, logo contempla excelência. E aquela mulher que não era nem temente a Deus, quando ela se depara com tamanha beleza, olha só o que ela diz, versículo 9 de 1 Reis 10. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Ela praticamente se converte ao Deus de Salomão, falando assim, olha, eu reconheço. Ela teve aqui o quê? Um encontro com a natureza de Deus através da beleza. E não teve outra escolha a não ser glorificar o Senhor. É isso que acontece. Então a gente precisa entender que a beleza, ela honra a Deus. A beleza comunica o coração de Deus ao mundo, assim como fez com a rainha de Sabá. A beleza nos coloca em contato com aquilo que é transcendente, com o Deus verdadeiro. Esse é o poder da beleza. Agora, uma vez que a gente compreende isso, a gente precisa estabelecer algumas outras coisas. Número 2, beleza, eu disse, ela é bíblica. Segundo ponto, ela não é relativa. Beleza não é relativa. E hoje é muito comum nós vermos pessoas se levantando com um padrão de beleza, afirmando que tudo é belo, ou que tudo é criativo, ou que tudo é inspirador, ou tudo é artístico. Bom, depende apenas do ponto de vista, portanto, tudo é relativo. Isso não é verdade. Para alcançar beleza, é necessário dedicação, esforço, estudo, atenção ao detalhe, harmonia, proporcionalidade. Não dá para sair por aí dizendo que tudo é belo, porque beleza tem padrão. Até porque se tudo é belo, nada é belo. E nada é feio também. Então o que é o relativismo? Nada mais do que a ideologia da escolha dos medíocres. Daqueles que não querem estudar, que não querem se dedicar, que não querem pagar o preço para alcançar aquilo que os outros alcançaram. Os medíocres são aqueles que buscam eliminar qualquer padrão que eles não estão dispostos a alcançar. Então não dá para falar que a diferença entre a Mona Lisa de Leonardo da Vinci e uma suposta manifestação artística de um aluno de uma federal que passou aí, sei lá, tinta no corpo e ficou se jogando contra uma parede branca. Ah, isso aí é a mesma coisa, tudo é belo, isso aí é só uma questão de perspectiva. Não, uma tem beleza, a outra não tem. Então não dá para falar que a diferença entre uma sinfonia de Beethoven e um funk pancadão depravado seja apenas perspectiva. Não, isso é loucura. Ah, os dois são belos. Não existe padrão. Existe um padrão para a beleza. A beleza ela deve te pôr em contato com aquilo que transcende, aquilo que é natural, que vai além do natural, que é meramente funcional. Essa é a função da beleza. Agora, Roger Scruton, ele dizia, uma vez que você elimina padrão de beleza, nos encontramos cercados por uma cultura que banaliza o sublime e celebra o grotesco. Deixa eu repetir, uma cultura que banaliza o sublime e celebra o grotesco. Não é mais ou menos esse o mundo que nós estamos vivendo? Esse é o segundo ponto. Beleza, ela não é relativa. Já no terceiro ponto, quero falar sobre a importância da beleza. Beleza é importante. Agora, enquanto alguns tentam relativizar a beleza, outros tentam menosprezar sua importância em nome da funcionalidade, é como se a beleza fosse algo supérfluo que não acrescentasse em nada. E uma das instituições que mais fazem isso hoje em dia, infelizmente, é a Igreja Evangélica Brasileira. Eu sei. É duro a gente escutar, é mais duro, eu digo pessoalmente, eu ter que falar.
Porque, infelizmente, é extremamente comum nós ouvirmos pastores e líderes evangélicos que estão plantando igrejas e construindo templo sem nenhum apreço por algo belo. Não tem apreço nenhum, é só funcional. Os caras estão alugando um galpão, um sistema de PA, uma cadeira de plástico, pronto, temos uma igreja. Não importa se tudo aquilo ao redor é feio, improvisado, se é tudo mequetrefe, uma gambiarra aqui e ali. O que importa é que funciona e isso é suficiente. Agora, deixa eu fazer uma ressalva. Não estou aqui advogando por luxo, não estou advogando que vocês conseguem só fazer algo belo uma vez que você tem capital financeiro. Pelo contrário, beleza é um estado de espírito, um estado de coração, uma mentalidade. Eu quero fazer o meu melhor. Quem sabe você fala, Theo, mas aonde eu estou, eu só consigo ter uma igreja como você descreveu. Mas se isso for teu melhor, e isso é o belo que você consegue fazer, de padrão, isso vai ser belo mesmo na sua simplicidade. A minha crítica é quando nós estamos olhando para aumentar margem capital em nome da beleza, sem entender que ao sacrificarmos beleza em detrimento de funcionalidade, estamos também atingindo a nossa identidade, nós que fomos feitos imago Dei. Na verdade, é bem irônico quando a gente leva em conta a nossa história como Igreja de Cristo, a nossa tradição. Afinal, ao longo da história, a Igreja de Cristo foi uma das maiores patrocinadoras da arte, a entidade que promovia a beleza, que era incorporada até mesmo dentro de suas próprias construções. Então não era apenas uma pregação, uma teoria. Não, canções falavam sobre Deus, mas as construções também, os vitrais também. Tudo apontava para aquilo que transcende. Tudo era feito coram Deo. Em outras palavras, diante da face de Deus. Porque tudo era considerado sagrado. O problema está quando a gente adota uma mentalidade escapista, que considera apenas as coisas eternas como as sagradas e que não devemos nos importar com esse mundo terreno e com a maneira como as coisas aqui desse lado da eternidade são feitas. Bom, deixa eu te dizer uma coisa, a igreja precisa acordar para isso. Afinal, qual a importância da beleza quando tudo que importa é que nós consigamos nos manter fiéis até escapar dessa terra? Esse escapismo vai na contramão de uma busca por beleza. E a igreja precisa voltar a entender que a beleza prega. Sim, a beleza aponta para o Criador. Aquilo que é belo faz tudo de forma maravilhosa, apontando para aquele que é o nosso Deus maravilhoso. Por isso que nós devemos ser excelentes, pois servimos a um Deus que é excelente. A excelência não tem a ver com perfeccionismo, tem a ver com espelhar a natureza de Deus. Olha só, anota isso aqui e leva para sua vida. Eu já mencionei, a excelência nada mais é do que a mistura da eficiência com a beleza. E enquanto nos preocupamos apenas com eficiência e funcionalidade, nós não seremos verdadeiramente excelentes. Pois não tem como você ser excelente sem ter beleza. E não estaremos refletindo a natureza do nosso Deus. Porque ele poderia ter feito tudo meramente funcional aqui nessa terra. Mas não. Ele escolheu fazer um universo que funciona, mas também que é belo. E você que está assistindo esse vídeo aqui, não se contente apenas em fazer coisas meia boca que funcionam ou que dá certo. Deixe Deus te usar para criar coisas belas, que farão com que o mundo glorifique a Deus, assim como aconteceu com a rainha de Sabá, ao olhar o que Deus fazia através de Salomão. Deixe Deus te usar para trazer mais beleza ao mundo que precisa de um encontro com o belo Criador. Um forte abraço e até a próxima. Let's go!